No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a minha entrevista consular, todas as coisas que aconteceram comigo no dia, como foi a minha experiência. E pra quem tá acompanhando os outros vídeos, desculpa que eu demorei tanto pra trazer esse vídeo. Na verdade eu até fiz, e aí aconteceram alguns problemas com relação ao meu celular, e aí eu perdi o vídeo, eu não consegui colocar quando eu fiz a entrevista, né? Vai fazer quase um mês que eu fiz a minha entrevista, porque eu fiz dia 5 de agosto, e a gente já tá no último mês de agosto, né? E inclusive eu já até imigrei, já estou aqui nos Estados Unidos, então esse é meu primeiro vídeo daqui dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, vou trazer para que vocês saibam o que esperar do dia da entrevista de vocês quando for o momento. Então, primeira coisa, eu tava bem nervosa, né? Por conta de toda a pressão que você tem com relação a será que eu esqueci alguma coisa? Será que tá faltando algum documento? Isso é extremamente normal, mas falando particularmente da minha experiência, esse nervoso foi a parte mais difícil, porque a entrevista em si ela foi bem tranquila. Pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, o primeiro vídeo que tá vindo aqui no canal, eu estava num processo de visto chamado CR1, que é o visto para esposa. Eu sou casada com um cidadão americano, e aí eu tava aí nas últimas fases do meu processo. A última dessas fases seria a minha entrevista consular. Então, se você tá um pouco perdido e você quer saber quais são os documentos que precisa levar para essa entrevista, dá uma olhadinha nos outros vídeos que eu falo sobre quais os documentos que eu mesma levei, ok? Então, com relação ao que aconteceu. Minha entrevista era 7h40 da manhã, se eu estou certa. Eu acredito que fosse o primeiro horário, porque quando você pesquisa, o consulado ele abre às 8 horas da manhã. Nós saímos um pouco mais cedo de casa, eu estava hospedada bem próximo ao consulado, mas ainda assim eu cheguei lá por volta de 7 horas da manhã. Mesmo chegando 7 horas da manhã, 40 minutos antes do previsto, né, 40 minutos antes do horário que eu estava agendada, já tinham duas filas bem grandes formadas do lado de fora do consulado. De um dos lados tinha uma fila muito grande, que era a fila para os não imigrantes, né, as pessoas que estavam indo ali tirar o seu visto de turista. E do outro lado tava uma fila que não era tão grande assim, era uma fila média para pequena, que era a fila para as pessoas que iriam imigrar, né? Então muitas daquelas pessoas também provavelmente estavam ali estavam se preparando para a entrevista do CR1. Assim que o consulado começou a colocar as pessoas para dentro, na verdade antes, né, de entrar para dentro do consulado, uma moça veio passando no meio de todos nós e ela colocou um plástico roxo no meio do meu passaporte, acredito que para identificar o tipo de visto e quem era que estaria ali fazendo a entrevista. Então, por exemplo, eu recebi esse plastiquinho roxo, coloquei no meio do meu passaporte, meu marido não. Meu esposo não estava fazendo parte ali do processo, então ele não recebeu. Tanto que na hora que eu passei pelo portão, a primeira coisa que a moça me falou foi: ele fica. Então, pra quem tá se perguntando se o esposo pode entrar no dia da entrevista com você, a minha resposta, por experiência própria do dia em que eu fiz a entrevista, não estava podendo entrar acompanhantes. A menos que a pessoa também estivesse no processo fazendo uma entrevista também, ela não poderia entrar com você, então meu marido precisou ficar do lado de fora. Conheço pessoas que relataram que os esposos já entraram com eles para fazer a entrevista, mas acredito que esse foi um período pré-pandemia. Agora eles não estão permitindo, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, não sei se talvez as coisas mudaram, é sempre bom se informar, porque as coisas sempre mudam, mas quando eu fui, não estava podendo entrar outras pessoas, ok? Então, nesse momento eu fiquei muito nervosa, inclusive me deu um pouquinho de vontade de chorar, né? Mas é porque a gente fica nervoso, né? Tanto tempo fazendo esse processo que qualquer detalhe, qualquer coisa que passa pela sua cabeça que pode dar errado já te deixa bastante nervoso. Aí assim que a gente entra, eles indicam que a gente vá pro segundo andar e pra uma salinha. E daí todas as pessoas, né, que vão fazer ali a entrevista do CR1, independente de qual horário ela tá marcada, eles vão entrar nessa mesma salinha. E eles vão pedindo pra você sentar na ordem que você entra, começando das fileiras de trás, pelo menos foi assim comigo. E aí depois que todas as pessoas vão entrando, eles começam a dar pra você, eles dão duas folhas. Uma delas tem um checklist. Nesse checklist vão estar todos os documentos que eles vão querer ver e a ordem que eles querem ver esses documentos. E também uma folha que você precisa preencher as informações suas e do seu cônjuge e do advogado, se por acaso você trabalhar com advogado. Então, é importante que você leve no dia, né? Você pode anotar. Eu fiz assim, né? Eu fiz uma colinha, porque muita coisa você não sabe de cabeça. Meu endereço pessoal eu sabia, mas as outras coisas que eu precisava não. Então, eu levei uma colinha. Nessa colinha é importante que você tenha o seu endereço no Brasil,
onde você mora, né, até o momento da entrevista, o telefone, o endereço de onde você está hospedado no Brasil. Também é importante ter telefone. A gente marca telefone, marca o e-mail, sei lá, se você está na casa de um familiar ou se de repente você alugou, né, algum lugar, algum hotel Airbnb. E, muito importante, tenha o telefone, o e-mail do seu esposo ou esposa e o endereço dele aqui nos Estados Unidos. O meu marido, ele estava morando comigo no Brasil, então a gente não tinha um endereço nosso aqui nos Estados Unidos. Então, por isso, a gente utilizou o endereço do pai dele. E tudo bem. E para quem tem advogado, também é necessário que você coloque o e-mail do advogado e eu acredito que o telefone. Eu posso ter esquecido essa parte. Então, basicamente, são essas informações que vão nessa folhinha. Eu vi muitas pessoas que não levaram cola lá na hora ficarem muito tempo ali porque eles realmente não sabiam. Então, pode atrapalhar nessa parte. E pra mim, foi a parte que me deixou mais nervosa. E aí, conforme você vai colocar, né, os documentos na ordem que eles pedem, e você termina, eles te chamam para uma primeira conferência desses documentos. Eles vão perguntar qual é o horário da sua entrevista. E depois que eles perguntam o horário da sua entrevista e conferem, né, porque vai ter uma ordem, acho que primeiro de acordo com o seu horário, porque eles agendam várias pessoas no mesmo horário. Então, eu era às 7h40 da manhã, mas tinham outras pessoas às 7h40. Então, todas as pessoas que tinham agendado ali no horário das 7h40, conforme elas iam ficando prontas, eles mandavam você pra parte da frente das cadeiras e literalmente você sentava já numa ordem, e a ordem que estavam as cadeiras era a ordem que eles iam te chamar numa das cabines. Tinha umas 4 ou 5 cabines de pessoas chamando. Até então eu pensava que aquela ali era a entrevista, então eu estava extremamente nervosa. Até o momento em que me chamaram, e a moça que me chamou, ela fez um segundo checklist desses documentos, bem mais detalhado. E eu já tava nervosa por si só, né, ali com medo de estar faltando alguma coisa, porque se falta alguma coisa, eu acredito que você tenha que reagendar a sua entrevista. Eu não sei exatamente como funciona, mas ela começou a perguntar sobre alguns documentos, eu ia entregando pra ela, conforme ela pedia e etc. Até o momento que ela me perguntou de um dos documentos do meu sogro. Falou que tava faltando, né? E eram documentos financeiros porque ele foi nosso sponsor. Pra quem não sabe, o sponsor, ele é o responsável financeiro. Como meu marido estava comigo no Brasil, a gente não tinha uma comprovação de renda suficiente em dólar pra arcar com o processo. Então a gente precisou de um sponsor, que foi o meu sogro. Então a gente precisou da comprovação financeira dele. E ele tem algumas comprovações que eu não conhecia, que eu não sabia exatamente o que era, e ela falou que tava faltando um ano. Quando ela falou aquilo pra mim, meu mundo ali, ó, caiu. Eu não sabia mais nem meu nome. Eu fiquei muito nervosa. Até que ela me sacaneou, né? Porque ela falou, ai, desculpa, eu não tinha percebido, tá aqui. E aí eu consegui respirar de novo, minha alma voltou pro corpo, e aí ela me liberou. Dali em diante, eu já sabia que tava tudo ok, né? Essa parte, se você consegue estar tudo bem com seus documentos, é muito difícil que alguma coisa durante a entrevista vá fazer com que seu visto seja negado. Eu acredito que só se você já teve algum problema com relação aos Estados Unidos, né? Se de repente você já ficou ilegal no país, se de repente você tem algum problema com a polícia aqui, lá no Brasil, enfim, muito difícil você ser negado. E aí depois eu sentei e eles vão chamando você pelo nome. Então não demorou muito, deve ter tido umas 2, 3 pessoas na minha frente e já foi minha entrevista. Eu já tinha ouvido a entrevista de outras pessoas, porque essas cabines, só tinha uma cabine fazendo entrevista, o restante era essas conferências dos documentos. E essas cabines, elas literalmente ficam de frente às cadeiras que você fica sentado. Então, se você estiver prestando atenção, você consegue ouvir a entrevista de outras pessoas. E foi o que eu fiz, eu ouvi a entrevista de outras pessoas e eu vi que era muito rápido e bem mais simples do que eu pensei. E eu ouvi todo mundo sendo aprovado, então eu tava assim, vou ser aprovada também, né, gente? E aí me chamou. A moça que fez a minha entrevista, ela não é brasileira, mas também não era americana, ela tinha um sotaque mais hispânico, né? Então tinha algumas coisas que era um pouco difícil entender, mas foi tranquilo. E basicamente o que ela me perguntou foi: já foi casada? Não. Seu marido já foi casada? Não. Ele tá há quanto tempo no Brasil? Tá X tempo. Já teve problema com a polícia? Não. Já foi pra outro país? Ah, não. Já ficou ilegal em outro país, nos Estados Unidos? Não. E aí ela me perguntou uma segunda vez há quanto tempo meu marido tava no Brasil. Acho que talvez foi uma pergunta ali meio que pra
entender se eu sabia o que eu tava falando. Respondi, e daí ela falou, visto aprovado. Foi isso, foi muito rápido. Então assim, com relação à entrevista, fiquem tranquilos. Eu tava pensando que ela ia perguntar até a cor da cueca da minha sogra, coitada, nem usa cueca. Mas eu tava assim, preparada nesse nível, né? Achando que eles iam fazer perguntas extremamente íntimas, mais sobre o que a gente conhece um do outro e coisa do tipo. E não foi, foram bem simples mesmo. Então basicamente foi isso. Depois eu saí de lá e só precisei aguardar a minha documentação chegar em casa. A minha entrevista foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu recebi um e-mail deles falando sobre a entrega do meu passaporte com visto, porque você deixa seu passaporte lá, né? E você tem a oportunidade de escolher pegar ele em um lugar lá específico, né? Eu esqueci o nome agora, o CASB. E daí você pode pedir pra eles mandarem no seu endereço, que foi o que eu fiz. Minha entrevista foi na sexta. Na segunda-feira já recebi uma notificação. A primeira tentativa de entrega foi na quarta, eu não consegui receber, mas na sexta-feira mesmo, seguinte, eu já tava com o meu passaporte em mãos. E aí eu já poderia viajar. Então foi isso. Eu espero que vocês gostem. No próximo vídeo eu vou trazer o relato da minha imigração. Beijo!